Então, começou. Boa noite. Então, para as pessoas que estão começando a nos assistir agora, nós vamos dar um tempinho para as pessoas começarem a entrar, encontrar que já começou. Então, hoje a gente está fazendo uma live com o conteúdo que foi nos sugerido no final da última live, né? Então, as pessoas falaram muito da convivência, a gente falou do fora da caixa, do recreio compartilhado, então chamou muito a atenção das pessoas esse tema. E aí nós decidimos falar sobre isso. Hoje a gente vai ter também a participação, nela é da Daniela, né, que daqui a pouco vai aparecer junto com a gente, para falar sobre essas propostas que nós temos na Dolfina. Então, a Nara já entrou, já deu uma mensagem, já tem 13 pessoas. Esperar mais um minutinho. Né? Eu estou que nem aqueles youtubers. Quando tiver 1000 compartilhamentos, eu falo tal coisa, eu digo não sei o quê. Eu tenho escutado isso, tenho treinado um pouco, né? Quem sabe daqui a pouco eu estou melhor, né? Ué, isso aí, isso aí. Então, o tema hoje da nossa conversa, da nossa live, é aprender a conviver ou conviver. Opa! Aprender, eu até me distraí aqui. Aprender a conviver ou aprender convivendo. Né? Então, esse tema está dentro da proposta da live anterior, que era professor quem vai reinventar a escola depois dessa pandemia. Né? E que a gente já decidiu, já decidiu não, né? Nós já colocamos aqui na semana passada que quem tem que reinventar a escola somos nós mesmos, né? A partir da nossa comunidade, a partir desse encontro com os nossos pares. Então, naquela conversa, o tema foi aprender a conviver ou aprender convivendo. Existe uma diferença, pode parecer que não, mas existe uma diferença, né? Existe uma diferença por quê? Porque aprender convivendo implica que nós estamos dentro do exercício da convivência quando nós estamos, aos poucos, as crianças e a gente, compreendendo como se dá as relações entre as pessoas, entre os grupos. Quando a gente fala aprender a conviver, a ideia é que a gente tira a criança desse espaço natural de convivência e ensina a ela como fazer no momento em que ela chegar lá. Isso é uma coisa meio escolar, né? A gente tem essa ideia da escola de que a gente sempre precisa preparar a criança antes dela chegar lá, que eu não sei onde é esse lá, né? Mas que seja no primeiro ano, que seja no sexto ano, que seja em qualquer momento, que seja para a vida, né? A escola tem sempre essa ideia de que é preciso sempre preparar alguém para alguma coisa. Como se a própria vida, como se esse próprio exercício da convivência já não fosse alguma coisa, já não fosse essa coisa tão potente, né? Que é a convivência. Então, dentro da Dolfina e nas propostas que nós temos muitas propostas de convivência. E também eu queria dizer, antes da gente começar a falar diretamente das propostas da Dolfina, que a gente realiza lá, eu queria dizer que toda proposta pedagógica que a gente faz, que a gente toma como grupo gestor, como grupo da escola, é uma opção pedagógica, sim, mas também é uma opção política, é uma opção de uma visão de escola. E que escola é essa que nós estamos falando? Né? Nós estamos falando da escola pública, nós estamos falando da escola pública e democrática. E nós estamos falando de uma escola pública, democrática e inclusiva, que é aí onde nós queremos chegar. Uma escola para todos, uma escola onde todos se sentem bem. Então, dentro dessas propostas, dentro dessa ideia, que daí eu digo para vocês que é uma visão política, né, que nós não temos uma escola só para fazer com que as pessoas, ensinar as crianças o conhecimento, né, dar a elas informação.
nós temos uma escola, nós lutamos por uma escola e nós defendemos nessa escola, né, de uma forma nós militamos nessa escola pública e que prepara não, né, mas que trabalha com as crianças, que vive com as crianças nesse dia a dia real, desse mundo real. Então, eu queria dizer de novo para as pessoas que estão nos assistindo, para o pessoal da Dolfina que está chegando, e para as outras pessoas, outros professores que estão nos ouvindo, que já são 29 pessoas, que nós estamos muito felizes com a audiência, que vocês compartilhem, né, a nossa live, para que a gente tenha mais gente aí ouvindo, assistindo e conversando conosco. Então, para quem chegou agora há pouquinho, o tema dessa palestra é aprender a conviver ou aprender convivendo. E aí eu vou pedir para a Leia contar para nós um pouco do que é esse projeto que nós falamos na semana passada, assim, meio por alto, e que foi um dos projetos importantíssimos quando nós vencemos esse Prêmio Educador Nota 10 dentro do Aprender e Compartilhar, que é o projeto que nós chamamos Fora da Caixa. Oi, Leia. Isso, tudo bom? Boa noite, pessoal. Então, obrigada, Joyce, mais uma vez por esse convite de estar aqui contigo e falando desse projeto por quem eu tenho tanto carinho, né, que é o Fora da Caixa. O Fora da Caixa, acho que foi um dos primeiros, né, que a gente ousou fazer mais diferente, que se perpetuou até hoje, porque a gente fez várias tentativas, né, de contação de histórias, trocando de sala, enfim, e com o objetivo inicial de compartilhar, que eles pudessem conviver, né? E aos poucos a gente foi percebendo que ele ia muito além disso. E eu acho que cada vez que a gente conversa sobre ele, que abre essa possibilidade com outras pessoas, a gente vê que ele tem mais coisa ainda, né? Cada pessoa nova que vem conversar com a gente sobre ele, a gente, não tinha pensado por essa ótica. Enfim. Então, como é que ele acontece? É da educação infantil, então a gente tem desde a faixa etária 4, né, até o 5º ano, ou segunda etapa do segundo ciclo, né, agora com a escola ciclada. E a gente organiza os alunos em grupos, onde tenham em todos os grupos 2 alunos ou 3 de cada série, de cada faixa etária. Então, na sala de aula tem educação infantil, faixa etária 4, faixa etária 5, primeiro ano até o 5º, tem representação de todos os grupos. Dá em torno de 10 grupos lá na escola. E aí, os professores têm 2 encontros com cada grupo. Os grupos ficam sempre na mesma sala. A gente agrupa, tem usado nos últimos anos por cores, mas já foi animais, já teve outros nomes. Ultimamente está sendo com cores. Então, os alunos recebem no início do ano a cor que eles são, e aquela cor fica naquela sala no inteiro. Então, ele acontece uma vez por semana. E aí, então, todo dia, toda semana, toda segunda-feira, como aconteceu da última vez, os alunos, depois do recreio, vão para aquela sala que eles sabem que vai acontecer o Fora da Caixa. E a cada 2 encontros, troca o professor, né? E o professor tem que pensar, então, nesse momento, uma proposta que favoreça esse convívio de alunos de tão diferentes idades, né, e faixa etária. Então, é um momento muito rico para todos eles. E os professores também aprendem muito nesse momento, né, com essa troca. Então, a educação infantil, normalmente a gente faz uma adaptação no início do ano, quando é o primeiro fora da caixa deles, né? Estão chegando na escola, estão conhecendo, então a gente divide eles nos grupos. Mas se tem algum que não está seguro ainda, fica então no início junto com a professora ou com algum coleguinha que ele escolhe, a gente faz um acolhimento nesse sentido, né? E vai sentindo, à medida que eles vão se sentindo mais seguros também, mas eles aos poucos vão e passam a frequentar o seu grupo e eles passam a se reconhecer nesse grupo, né? Eles dizem, é meu colega do Fora da Caixa, é meu amigo do Fora da Caixa. Então, se encontram em diferentes espaços e se reconhecem dentro desse grupo. As propostas que
são colocadas ali são das mais variadas. As profs são muito criativas, assim. Tem teatro, tem música, receita, brincadeiras folclóricas, brincadeiras no pátio, alguma oficina de máscaras, por exemplo. Então, e todos os alunos passam por todos os professores. E uma das coisas mais bacanas, assim, do projeto, e que a gente vai construindo isso, é que ele fortalece aquela coisa de que o aluno é da escola, ele não é específico daquele professor, né? Então, quando a gente está falando, conversando alguma coisa sobre algum aluno, todo mundo conhece. Quando o professor circula no recreio, não é o meu professor que está circulando ali no recreio, é o professor da escola, o aluno é da escola, né? Todo mundo se conhece. Isso acontece tanto com os professores quanto com os alunos, né? Pode continuar. Eu ia comentar a questão do que a gente conversava esses dias, do quanto o aluno, por exemplo, os alunos do 5º ano, quanto eles já passaram por diferentes percepções do projeto, né? Porque eles estão, é um grupo que está desde o início do Fora da Caixa. E eles chegaram sendo pequenos dentro desse grupo, né? E agora eles já são os maiores. Então, teve um ano, não sei se foi esse ano, não teve ainda, né? A gente não chegou a iniciar. Mas no último, que os alunos do 5º ano iam buscar os da faixa etária 4, né? Para ajudar, como a escola é muito grande, eles são novos na escola, então os do 5º vinham e ajudavam, as profs anotavam na mãozinha, né, a cor e a sala, e aí os maiores vinham e levavam os que eram do seu grupo também. Então é muito bacana esse vínculo que eles formam, né, esse momento que eles têm, o quanto isso reflete em outros projetos da escola, né? Eu queria... tem um comentário aqui da professora Vanusa, lá da escola, que é a professora de matemática, e nem sempre ela aparece, ela participa, né? Porque o Fora da Caixa nós já fizemos com alunos mais velhos, por algumas questões diversas, né? A gente acabou não fazendo nos últimos anos com os alunos mais velhos. Mas o que ela diz? A movimentação na escola, no dia da Fora da Caixa, é muito legal. Mesmo quem não está participando, percebe que está acontecendo algo diferente. E não existe, né, Leia, essa coisa de, nossa, imagina, porque vocês têm que imaginar que nós temos 760 alunos na escola. Então, em determinado momento, num turno que nós temos 300 e tantos alunos, são quase 200 alunos se movimentando ao mesmo tempo, e não são levados pela professora. Vocês veem que os alunos saem da sala de aula e cada 2 vão ir para uma sala diferente. Então, eles saem das salas quando os professores abrem as portas, né? E se espalham pela escola. Isso acontece em todas as salas de aula, do F4 até o 5º ano. Então, nós temos uns 5 minutos, nem tanto, eu diria, mas hoje nem tanto, né? Mais uns 5 minutos de uma movimentação, né? E essa movimentação é muito linda, muito bonita de ver, porque os alunos, eles têm um propósito, eles saem com um lugar para ir, e é interessante que eles levam seu material também, né? Porque como todas as salas são usadas, eles precisam ter o material deles para não haver problema de perder alguma coisa, ou misturar alguma coisa, né? Então, quando eles entram na sala do Fora da Caixa, essa sala tem que estar preparada para eles, vazia. Não pode ter o material da turma anterior, né? Então, eles têm que levar seu material e depois trazer de volta. Então, é muito bonito de ver. Então, eles vão se encontrando pelo caminho e não dá bagunça, não dá tumulto, não dá gritaria, não dá correria. É impressionante. É como se fossem umas formiguinhas, né? Circulando ali pela escola. Por quê? Porque eles estão indo com um propósito, né? Eles querem encontrar esses colegas, esse grupo, essa atividade. E aí, como a Leia falou antes, tem um momento em que nós nos demos conta, né, desse tempo que os alunos passam no Fora da Caixa. Então, vejam que eles entram na escola aos 4 anos e eles são os menores. Então, eles entram nesse grupo, às vezes assustados, às vezes sem saber muito bem o que está acontecendo, e eles vão, ano após ano, crescendo com o projeto e crescendo com
eles, né, naturalmente crescendo e com o projeto junto. E aí eles vão mudando de lugar nessa lógica do grupo. Então eles eram os bem pequenos, eles ficam pelo meio e depois vão ser os mais velhos. E o quanto eles aprendem, nós não temos nem noção. Eu acho que nós ainda não conseguimos mensurar o quanto eles aprendem nessa caminhada, né? Nós estamos estudando isso agora, que está fechando um ciclo de fora da caixa, né? Um ciclo que a gente está vendo os pequenininhos crescerem e chegarem lá saírem, né, desse grupo, desse projeto, mas o quanto de autonomia, né, e o quanto isso está fazendo diferença na convivência deles do modo geral, né, na sala de aula, na resolução dos conflitos, né, no momento eles estão num lugar daquele que aprende e aquele que é o menor e que não deveria. A gente acha, o menorzinho não vai servir para nada naquele grupo, né? Só vai atrapalhar. E na verdade não, eles vão se constituir num grupo que se conhece e que se respeita, né? Eles dizem assim, aquele lá, olha lá, aquele lá, como é que tu conhece ele? Não, ele é meu amigo do Fora da Caixa. Ou ele já foi esse ano, ou ele foi o ano passado. Isso é muito interessante. E às vezes, né, a gente tem essa questão com os pequenos, porque a educação infantil é como se fosse o filho mais novo da família, né? A gente tem um cuidado com eles, enfim. Mas às vezes a gente vai e pergunta se eles precisam de ajuda, eles dizem, tem que subir lá para o segundo andar, né? Que para eles, que vêm de escolas pequenas, não, eu sei, pode deixar, eu sei onde é a minha sala. E eles vão, assim. Então é muito bonito de ver isso também, né? Esse movimento, e às vezes a gente pressupõe que eles vão estar com medo ou que não vão querer, e alguns já tiram de letra, conhecem bem o espaço. Isso é uma das coisas que a gente diz, é aprender a conviver convivendo, né? Exercitando essa possibilidade de troca entre pessoas que naturalmente nós não encontraríamos, né? Então, por exemplo, se a gente pensa numa escola normal, comum, ou, né, não que a nossa seja incomum, né? Mas numa escola tradicional, o aluno de 4 anos, ele conhece quem? Ele conhece os outros alunos de 4 anos. E deu. Talvez os de 5 se encontrarem em algum momento, né? Nesse momento, e aí, quando eles passam adiante, eles vão sempre se relacionando com aqueles que são mais próximos deles em idade. E com esse projeto, esses alunos conhecem todos, né? Não todos ao mesmo tempo, mas com o passar dos anos, eles vão conhecendo todos. E aí a gente consegue compreender, porque antes a gente fala, os alunos não respeitam, eles se machucam, uns machucam os maiores machucam os menores, quando a gente vê que, na verdade, são os menores que são muito mais prevalecidos em cima dos maiores, né? Quando fora, a gente já percebeu isso, mas tem sempre aquilo que, porque ele cresceu, né? Ele se transformou em alguma coisa que a gente não sabe o que é, e que ele é perigoso, de uma certa forma, para os alunos menores. E tanto essa outra coisa, assim, da ordem na escola, né? Essa caminhada pela escola, sem fila, e eles vão tranquilamente caminhando. Né? Então, quando a gente trabalha muito com a ideia da fila na escola, nós também temos isso, né? Nós estamos preparando eles para quê, afinal de contas? Esse pensamento também a gente tem que ter, essa reflexão também a gente tem que fazer. Nós estamos levando os alunos em fila para todos os lugares. E aí, em determinado dia, a gente diz assim, então não precisa de fila? Então vão. Daí eles bagunçam tudo, e aí tu tem que puxar tudo de volta e dizer assim, viu? Eles estão indo bagunçando, estão se empurrando, porque eles não sabem. Mas não é com a fila que eles vão aprender, né? É isso que a gente tem que compreender. Não é fazendo a fila todos os dias que eles vão aprender a andar sem fila. Até uma coisa antagônica. A gente tenta ensinar eles a ter ordem, pensando que vai preparar eles para um momento que não tem ordem, mas a gente não sai desse momento da ordem. Então, eles não têm essa experiência desse momento sem ordem. E aí a gente quer que eles aprendam, né? As gurias estão comentando ali, né? A prof. Gabi e a Ângela, que vivenciam, né, esse projeto.
Então, que às vezes eles querem escolher, né, a oficina. Eles tentam, gostaram daquela e querem fazer de novo, ou algum colega comentou, né, e eles querem ir naquela oficina que o colega comentou, que vai fazer uma coisa diferente que eles estão esperando, né. Às vezes eles entram e ficam quietinhos, esperando que o professor não reconheça que ele não está na oficina. Ou já aconteceu de o prof me chamar e disse, olha, e ele já passou por mim, está de novo aqui convivendo, né? Então, é divertido ver isso também, né? O quanto eles gostam e querem de novo e vivenciar, né? E uma coisa que eu acho muito interessante é essa parte que tem formativa para o professor também, né? Porque eu participei do Fora, a gente teve oficinas já também, né? E eu acho que ela nos coloca a pensar sobre a questão da turma homogênea, né? Porque a gente tem uma tendência com a nossa turma ali a querer que todos estejam aprendendo juntos ao mesmo tempo. E quando a gente tem a oficina do Fora da Caixa com isso tão escancarado, essa diversidade tão forte, a gente começa a se dar conta do quanto é possível e o quanto é rico quando a gente trabalha com essa diversidade, né? A utilizar, em vez de achar ruim quando a gente tem uma sala de aula tão diversa, a gente começa a perceber os benefícios, esse aprender convivendo, né? Então, eu acho que o professor também passa por esse momento de reflexão, de transformação, e a gente vê os professores trazendo coisas riquíssimas desses momentos, né? Então, é muito bacana isso também. Eu tenho vários comentários aqui, né? Que legal. Se vocês quiserem colocar da onde vocês são, né? De que cidade, se tem gente aqui assistindo a gente de outras cidades, pode colocar que depois nós vamos falar. Né? Tem muitas coisas. Então, nessa ideia de que a convivência na escola precisa ser uma coisa também pensada, né? Naturalmente, ela não ocorre, né? Antes uma pessoa falou, é preciso ter uma intencionalidade nisso que a gente faz. Depois de uns anos de Fora da Caixa, nós também começamos a fazer um recreio, né? Um recreio diferente, um recreio que chamou bastante a atenção das pessoas que foram nos visitar, e um recreio que hoje nós achamos tão natural, né? Tão comum, mas ele é um recreio muito especial. E para falar desse recreio, eu vou chamar agora a nossa colega Daniela, né, que está aqui esperando pela vez de falar. Queria agradecer, agora nós só temos 43 pessoas assistindo a nossa live, que está aqui para falar sobre a convivência, né, e nosso próximo projeto, que é sobre o recreio. Oi, Dani. Oi, Joyce, boa noite, pessoal. Quero agradecer a oportunidade também de participar. Estou bastante nervosa, mas falar da Adolfina é sempre uma coisa que nos encanta, né? Então, quando junta a equipe para falar, vocês vão ver que é só brilho nos olhos. E, sim, o nosso recreio é uma experiência, né? Ele é uma experiência muito boa. Ele vem dessa junção, desse pensamento da convivência, e vem de uma história também, acho que eu posso falar um pouquinho dessa história, né, antes de chegar no nosso recreio atual, porque ele veio, o recreio é um assunto de escola, né, é um assunto que é discutido em todas as escolas, e na Adolfina não é diferente, ele vem, então, de uma discussão bastante diversificada, né, nas experiências, porque a gente já tentou algumas coisas antes de tentar o atual recreio. Então, o nosso recreio, ele era dividido em dois momentos, tinha o recreio dos grandes e o recreio dos pequenos. Eu acho que, normalmente, as escolas funcionam assim, né? E nessa divisão, então, o recreio dos grandes acontecia num momento, primeiro, aí os grandes iam para as salas, e depois os pequenos faziam, então, o seu recreio. E além dessa divisão em dois momentos, no recreio dos pequenos, eles também eram divididos em dois grupos. Então, tinha os grupos dos menores, que ficavam num espaço, e dos maiores, que ficavam num outro espaço. A gente dizia o recreio de baixo, o recreio de cima, enfim, porque a nossa escola tem, né, essa possibilidade. E aí, conforme nós fomos pensando isso enquanto escola, e isso já há bastante tempo, 10 anos atrás,
a gente tomou conhecimento de uma atividade que acontecia numa outra escola do município, então tem que dar essa referência também, né, que era Antônio Benfica, que fazia um recreio prolongado. Eu não lembro, não me recordo se era esse o nome deles também, se a gente copiou com o nome e tudo, ou se a gente inovou no nome, né? Mas a experiência era a seguinte, era 1 hora de recreio, com todos os alunos ao mesmo tempo no pátio. Então, a gente fazia como se fosse um circuito, então cada professor pensava numa atividade, ou se propunha a ficar numa atividade, conforme era organizado, e aí os alunos circulavam, né, nesse recreio. Isso acontecia até no prédio antigo ainda da Dolfino. Então, tinha as fantasias disponíveis, se pensavam materiais para aquele momento. E aí, esse recreio acontecia, então, 1 vez por mês. Por 1 hora, eles faziam esse recreio. E o que acontecia? O recreio prolongado, que poderia ser um caos total, normalmente, aliás, todos que eu lembro, eles eram muito mais tranquilos do que o recreio tradicional. Então, pensando nisso, quando fomos para esse prédio novo, quando assumimos enquanto equipe diretiva, pensando nisso, houve aquele questionamento, né? Bom, mas se naquele momento eles convivem tão bem, e o interessante é que junto com isso, porque são vários projetos acontecendo ao mesmo tempo, né? A gestão democrática, nas assembleias dos alunos também apareceu, queremos mais recreio prolongado. Coloca 2 recreios prolongados por mês. Então, poxa, mas eles gostam desse negócio de ficar todo mundo junto, né? E eu lembro das nossas conversas, assim, enquanto equipe e enquanto equipe de trabalho com os professores junto, que, bom, se eles convivem na comunidade, na igreja, no supermercado, no mercado local, na padaria, quer dizer, em todos os momentos, na família mesmo, né, o primo, é o vizinho, por que lá na escola era tudo tão fragmentado, né? Então, juntando tudo isso, e com algumas adaptações também de espaço, de brinquedos, enfim, pensando que a gente tinha que ter espaço que atendesse a todos, o nosso recreio chegou onde está hoje. E hoje, então, o nosso recreio é com todos os alunos juntos. Todos, da faixa etária 4 ao 9º ano. Eles estão todos, frequentando todos os espaços juntos, ao mesmo tempo. Nesse recreio único, então, a gente tem esse compartilhamento dos espaços. Para que isso ocorra de uma forma segura, porque a gente pensa nisso para eles, né? E para as famílias, para todo mundo ficar tranquilo, afinal de contas, a família nos coloca lá como responsáveis por eles e a gente tem que honrar isso, né? Pensando, então, nisso, a gente adaptou alguns espaços, a gente tirou os brinquedos que os grandes não poderiam brincar, por serem brinquedos mais frágeis, colocou brinquedos mais fortes, né? Mas são brinquedos que todos eles frequentam, todos eles brincam, todos eles usam. Teve também as mesas de ping-pong, que também foi pedido deles. Mesa de Fla-Flu, a gente tem 2 mesas de Fla-Flu. Quando a gente estava pensando nesse encontro, né, Joyce, tu comentou, a gente tem 2 mesas de Fla-Flu. Uma mesa é mais alta e uma é mais baixa, para atender os mais baixos, né? O mais interessante é que, eventualmente, tem os mais altos na mesa mais baixa e os mais baixinhos pulando para enxergar o que está acontecendo na mesa mais alta. Elas ficam uma do lado da outra. Então, tem muita coisa bacana acontecendo. Além disso, a gente tem o refeitório, que fica disponível também para os alunos, e eles se organizaram em momentos, então, eles levam jogos de mesa, tem grupo de desenho, por organização deles, por organização de professores, tem o dia da maquiagem também, que surgiu numa conversa entre alunos ali, sem muito compromisso. Vamos maquiar, não vamos maquiar, vamos. Surgiu a maquiagem, e daquele espaço da maquiagem, uma aluna pega o lápis assim e diz, prof, eu posso fazer uma tatuagem no pequeno aqui, na menina que está aqui do meu lado? Mas claro que pode. Então, tem a tatuagem acontecendo. A gente tem também o dia da música, que também partiu da reivindicação, né, deles, que tinha que ter uma música. O recreio tem que ter uma música. Então, a gente conversa também sobre qual música, em que momento. Então, a gente tinha, assim, as músicas escolhidas por alguns alunos.
Não era um grupo fixo, mas normalmente eram os mesmos. Não era nada muito delimitado. Até que um dia veio o professor Tiago e falou assim, Dani, é só esse tipo de música que pode tocar? Eu disse, não tem nada definido, não tem uma regra, né? Aí, porque tem um grupo de alunos aqui que quer colocar rock. Então tá, então beleza, combinado. Que dia vocês vão colocar? E aí eles assumiram, então na sexta-feira eu dizia que era o dia do recreio relaxante, porque era um rock pesado, rock brasileiro, o melhor, todo mundo gostava, todo mundo curtia, quem queria ficar ali em volta escutando era porque estava querendo mesmo, né? A nossa escola, tem um espaço físico bem grande, então tem o espaço da quadra, então quem não quer ficar onde está tocando a música, pode ir para a quadra, pode ir para uma outra para cima, enfim. E muitas ações que acontecem também no nosso recreio, durante esse recreio. Como todos eles estão ali, fica melhor para aplicar algumas coisas que acontecem. Então, tem o agosto da matemática, né? Que também é outro projeto. Eu digo, é tudo muito encaixado, então é difícil falar de uma coisa só, né? Mas aí acontece que, de repente, o recreio vira um espaço também para desafios matemáticos. Então, o pessoal está lá disponível com os desafios e quem quer vai lá e se propõe a se desafiar e, nossa, é muito interessante de acompanhar, porque tu vê aquele mais quietinho participando e tu vê aquele que tu achava que nunca ia chegar num desafio matemático na frente de todo mundo para participar e eles vão, né? Pedem também jogos de tabuleiro, xadrez, enfim. A gente tem também o recreio cultural, que acontece também. Então, um professor, nesse momento era até uma professora, que organizava o recreio cultural, que chama os estudantes para participar, apresentando o que eles acharem bacana de apresentar. Então, teve gente já tocando instrumento musical, já teve gente recitando poesia, teve gente cantando, e isso, então, acontece também lá na escola. O que mais, gurias? Eu acho que... Fala, Joyce. Eu tenho aqui umas pessoas falando aqui no chat, né? Do Recreio Cultural. Tem o Leia para mim também, que é uma outra atividade que a gente começou há pouco, que é a leitura tem livros, né? Então, os alunos podem ler para os outros, que a gente começou bem pouquinho, não deu para ainda ver a dimensão toda desse projeto, porque a gente teve que entrar em isolamento, né? E eu vou compartilhar agora nos comentários com vocês um vídeo, que é um vídeo do Recreio da Dolfina, que a gente fez há um tempo atrás, para os pais, né, que estão entrando. A nossa primeira ideia foi essa, mas depois ficou aí para todo mundo que quiser conhecer. A gente postou no YouTube, e aí esse vídeo, para quem quer conhecer um pouco mais desse recreio, né, é uma coisa para assistir, né, para ver essa movimentação das crianças e a quantidade de atividades que tem, né, nesse recreio. Aí a professora Karen dizendo que no recreio cultural descobrem-se muitos talentos. E é verdade. A gente se espanta, né, o quanto essas crianças têm para oferecer quando é dado a elas um espaço livre, né, que elas podem escolher se apresentar. Então, esse recreio cultural veio do pedido de uma das nossas alunas, né, da Alice, que trouxe para a diretora. E essa é uma coisa muito interessante, que a gente fala muito sobre isso, sobre o recreio ser o espaço dos alunos. Então, nós temos muito cuidado quando oferecemos coisas, oferecemos materiais também, em que nós não tolhemos esse desejo que eles têm, desse espaço que eles têm, né? Às vezes a gente faz, né? Tem até a história do espaço da areia, né? Que a gente tirou o futebol e botou brincadeira na areia, assim, tipo... sem se dar conta, né, que isso não ia fazer sentido, e a gente desalojou um grupo de alunos de um lugar para poder artificialmente daí dar espaço para um outro grupo que não estava querendo aquele espaço. Então, essa é interessante. A gente entender e compreender que o recreio é o domínio dos alunos. Acho que dá para falar também dos monitores, né, Dani? Sim. Nessa caminhada, também a gente experimentou os monitores do recreio, que também não é uma novidade, né? Também já acontecia. Isso veio de uma conversa lá, também com a nossa diretora Andréia, que está ali nos assistindo, que eu já vi que tem comentário dela. E porque eu venho de uma experiência num outro município que os alunos
eles não tinha ninguém que tomava conta do recreio. O recreio acontecia e não tinha escala de professor no recreio. E aí eu dizia, bom, e o recreio acontecia, e o que acontecia? Claro, era uma escola menor, era uma outra realidade, mas qualquer situação que eles não conseguiam resolver, eles buscavam a gente onde a gente estivesse, né? Buscavam os adultos para auxiliar a resolver. Então, pensando nisso, a gente foi experienciar os monitores do recreio, claro que acompanhado de adultos responsáveis ali, como, na época ainda uma escala de professores fixa, né? E os alunos, então, que queriam ser monitores, eles nos procuravam, começou com a Andrea, eles nos procuravam, se inscreviam, faziam reunião semanal e organizavam esse recreio, auxiliavam a alcançar o material, a encaminhar algum aluno que tivesse alguma situação ali que não estava conseguindo resolver, eles usavam um coletinho. E a gente percebeu que eles viraram a polícia do recreio, né? Eles tinham um que era o rei dos monitores. Era muito engraçado. Os outros chamavam, não, ele é o rei dos monitores. Não, e às vezes iam nos chamar, né, Dani, porque o rei, a gente falava alguma coisa, não, mas o rei dos monitores disse outra coisa. A gente tinha que chamar o rei para nos ajudar, né? É, bem isso. E o rei do menino, eu fiquei agora com a imagem do menino na cabeça. E então os monitores, eles também passaram por toda essa experiência de se desenvolver enquanto monitores, né, de ocupar um outro lugar que não fosse polícia, mas na verdade mesmo eles estavam repetindo exatamente o que a gente fazia, né, o professor que cuida do recreio era a polícia do recreio, né, não sobe aí, não mexe aí, desce daí, não entra aí, sai daí, né, enfim. E aí a gente foi pensando, então, nessa perspectiva deles não serem a polícia do recreio. E aí eles foram trazendo também sugestões de atividades que eles tinham vontade, então, também de fazer, de realizar ali. E o grupo foi aumentando, eles começaram com alunos, eram os bem grandes, acho que era o 8º e 9º ano, e eles iam, inclusive, à tarde para participar do recreio dos pequenos, porque era aquele modelo de recreio dividido, né? Então eles iam à tarde, eles participavam no turno deles e iam à tarde, 2 vezes por semana. E aí foi crescendo e o projeto, então, passou a ter os monitores do recreio a partir do 5º ano, já eram monitores do recreio, eles tinham monitor do recreio todos os dias, cada um no seu turno, com um recreio único, todos podiam participar do recreio e ser monitor, aquilo só se invertia, né, durante a semana, e foi uma experiência incrível. Ali eu vi que a Fê também é professora da escola da filha dela, que se desenvolveu muito sendo monitora do recreio, e é verdade, a gente percebia uma maturidade deles nessa resolução desses conflitos normais, que a princípio eles não se envolveriam, passariam e não teriam que se posicionar, enquanto o monitor eles se posicionavam, e o que eles não conseguiam resolver, eles procuravam a ajuda de quem poderia resolver, nós, adultos, né? E além disso, eles começaram a ter uma outra visão da escola, de cuidado, de cuidado com o material, de cuidado com o colega, porque a gente teve situações assim de pessoas que não podiam se deslocar com a mesma agilidade, então eles tinham toda essa preocupação, mas como é que fulano vai se deslocar? Então, e era grupo assim de 45 alunos de manhã, 40 e 45 alunos de tarde. A gente fazia uma reunião por semana e eles, até onde chegou esse processo, eles estavam, eles mesmos, já organizando a sua escala de dias, em qual lugar que eles tinham que estar, e o que eles iam fazer, e que dia que eles queriam, porque daí tinha a quadra, né, tinha um momento da quadra que tinha o futebol, então, nesse dia eu não quero cuidar, porque eu não vou ficar de monitor, porque eu quero ir jogar futebol. Enfim, uma autonomia incrível, assim, foi muito bacana, um projeto muito bacana. Eu estava lembrando aqui que também teve uma questão de inversão de papéis, né? Que tinham alunos que estavam sempre arrumando uma futrica no recreio, né? Alguma confusão, alguma coisa, e de repente viraram monitores. E aí eles estavam exercendo muitas vezes o nosso papel, resolvendo esses conflitos, né? Também é uma das coisas muito bonitas de ver. Quanto eles mudavam de papel, né?
nesse processo sendo monitores. Eu queria dizer para vocês que a gente tem aqui assistindo a gente na live a Maria Graziella, que é nossa aluna lá na Dolfina, nossa querida, e ela participa bastante do Recreio, se apresenta bastante no Recreio Cultural. Então é um beijo para ti, ficamos muito felizes, né, que tu está aqui assistindo a gente conversar. A Yara, a professora Yara, fala que a participação dos alunos como monitores desenvolveu muito a autonomia. E eu acho que a gente também desenvolveu a autonomia nos alunos, mas desenvolveu alguma coisa em nós, professores, também. Acho que um respeito maior por esse tempo dos alunos, por esse momento deles brincarem, né? E tirou um pouco essa ideia, que existe às vezes nas escolas, de que o recreio é o pior horário do dia, né? Onde tudo acontece, onde é uma loucura, uma gritaria, Claro, as crianças gritam, né? Que bom que gritam, né? Que tem um momento para gritar. E quando a gente também estabeleceu esse recreio único, né? Esse tempo único de recreio, nós percebemos também que esse momento, então, do grito, ele ficou restrito a esse momento. Porque antes a gente tinha, enquanto uns estavam no recreio, os outros tinham que estar estudando. E aí a gente tinha sempre essa reclamação, nossa, essa pracinha é barulhenta, nossa, eles correm aqui na frente da minha porta, nossa, né? Esse monte de coisas que aconteciam, e agora não tem mais, porque ou todos estão estudando, ou todos estão estudando, que eu digo, envolvidos, né, com a sua turma, em atividades, ou todos estão no recreio. E aí, esse tempo, né, que a gente às vezes perde em translado, em outras atividades, a gente ganha em recreio. Nós temos recreio um pouquinho maior, que geralmente as pessoas colocam na escola, o que é muito bom, né? Os alunos não precisam mais disputar entre eu vou comer ou eu vou brincar, eles conseguem fazer tudo, né? E às vezes eles olham para nós, nossa, mas ainda não terminou. O recreio ainda não terminou. E a gente também pensa assim, nossa, mas tudo isso já aconteceu e esse recreio ainda não terminou. Aqui em cima, a professora Vanusa também fez uma outra colocação aqui, que eu acho muito legal, né? Até vou marcar aqui para a gente poder enxergar de novo. Ela diz assim, de repente um pequeno no colo de um aluno do 9º ano. Olha, Sora, meu irmãozinho. E aí a gente abre espaço para essa comunidade, né? Eu digo muito que muitas vezes a gente está na escola e a gente só olha no entorno e a gente enxerga o quê? A gente enxerga ou aluno, ou professor, ou funcionário, né? E a gente está dentro, e a gente acha, na nossa ingenuidade, que eles só enxergam isso também, né? Não, eles enxergam irmãos, primos, vizinhos, aquele irmão amigo do meu irmão mais velho, aquele é primo do cara que mora na minha rua, aquele mora mais em cima de mim, aquele mora mais embaixo, aquele a mãe fez não sei o quê, Então, existe toda uma relação social e que a gente ignora quando começa a escola, né? Quando a gente começa a escola, a gente separa tudo arbitrariamente, em turmas, por idades, e a gente esquece que existe uma vida. Daí, depois a gente quer que as crianças achem que a escola é uma extensão não sei, não, a escola é muito artificial. E com esse trabalho, e com essas propostas, nós tentamos que a escola seja menos artificial e mais vida real. Né? E esses encontros são muito legais. Às vezes a gente vê as crianças sentadas em grupos, né, de diversas idades, conversando, porque assim eles se conversam na rua, porque assim... E eu acho que com esse tipo de recreio, o tempo de conversa também ampliou. Não sei se vocês concordam comigo. A gente vê muito mais alunos sentados conversando, em volta de algum jogo, né, com alguma brincadeira. A gente tem, se vocês assistirem ao vídeo, né, que eu coloquei aqui, que eu compartilhei aqui, vocês vão ver que tem espaços de bonecas, vários espaços que nós vamos colocando na escola, e como a gente vê, às vezes, um espaço de bonecas, de casinha, na rua ali, montado para brincar, e tem alunos de diversas idades, né? E aí eles se colocam assim, professora,
Eu estou aqui porque eu estou ajudando esses pequenininhos a brincarem. Mas, na verdade, não. Na verdade, ele está libertando esse desejo, aquela criança está libertando esse desejo que ele tem pela brincadeira, né, que a gente tolhe, né, e que a gente ajuda, não necessariamente a gente faz de propósito, né, mas que a gente ajuda a tolher quando a gente sempre fica direcionando quem faz as coisas em qual lugar, qual olhar, né? Joyce, posso falar um pouquinho também do... E onde é que ficou o professor nisso tudo, né? É verdade. Bom, os professores continuam participando do recreio. Aliás, é um movimento que acontece lá na Dolfina, e aí eu posso falar de lá, mas assim, sempre professores participaram do recreio por escala, por precisar participar, mas também porque queriam, por livre, espontânea vontade, assim. Então, tem professores que já são tradicionais do recreio, né? Não encontramos ele na nossa sala de convivência, encontramos ele na hora do recreio, no recreio com os estudantes. E depois disso, que teve essa mudança, os professores começaram a participar, então, do recreio, agora como na sua hora atividade. Então, presencial, eles podem ir no recreio, né, que é o momento mais livre, a gente pede para que vá, mas não para cuidar recreio. Então, a equipe diretiva fica lá na hora do recreio com esse título de cuidar o recreio, né, que na verdade para a gente é um divertimento, e os professores vão lá, então, para observar. Então, eles vão numa postura de observador, de pesquisador, enfim, mas o que a gente vê acontecer, e óbvio, como adulto, eles vão intervir se tiver alguma situação necessária de intervir, né? E o que a gente vê é que acabam participando também dessas conversas, acabam participando desses jogos, acabam se envolvendo também, sem esse peso. Então, o recreio se torna um espaço leve para todo mundo, né? Não tem quem algum carregar, um pesado, assim. Então, o professor se disponibiliza na sua hora de atividade presencial, vai lá assistir como é que estão os alunos, descobre que tem um aluno grande, que tem um irmão pequeno lá na escola, né? Descobre essas coisas que só consegue saber na convivência ali na hora do recreio, na hora que eles convivem juntos, né? Então, só para dar esse parênteses onde estão os professores, está todo mundo lá trabalhando. É uma pergunta que tem bastante para a gente, né? Mas e os professores? E tem uma outra pergunta, e lá em cima, bem no início dos comentários, tinha a nossa colega Daisy, deixa eu ver se eu acho o comentário dela aqui. A Daisy, de que escola é? Porque eu sou ruim de guardar a escola, né? Que tem a Valéria da José Bonifácio, tem a Daisy da Boa Saúde, né? A Daisy é coordenadora também lá na Boa Saúde, e ela disse, eu não consigo me encorajar. E aí o que eu quero dizer, assim, que quando o processo é coletivo, né? Como é sempre, na Dolfina, a gente se encoraja uma a outra. Não é necessário que uma pessoa se encoraje sozinha. A gente encoraja uma a outra, a gente pensa nas propostas juntas e a gente desenvolve elas também, né? Arcando com esse peso da responsabilidade de todo mundo junto. Porque é uma responsabilidade sempre que nós fazemos uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa fora do padrão, né, fora da caixa. As pessoas nos questionam, as pessoas perguntam, como é que vocês fazem isso? Mas como é que vocês fazem isso e ficam sem aquilo? Né? E aí a gente sempre tem essa postura de trabalhar no coletivo. Né? E eu também quero dizer para a Daisy que se ela não consegue se encorajar, ela pode procurar a gente, que a gente encoraja ela também. Né? A gente conversa, a gente troca experiência com professores de outras escolas da rede, de outras cidades, já fizemos isso, já recebemos visitas também, então não é um problema, né? Porque a nossa ideia sempre, e a do nosso projeto, é aprender e compartilhar. Então é isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos compartilhando essas experiências que nós temos para que outras pessoas possam se inspirar e possam compartilhar também essas experiências, né, das suas escolas e conosco. Então, eu também queria saber deixa eu ver se tem mais alguém, se vocês têm ideias, né, disso que nós conversamos aqui, se vocês têm alguma pergunta, né, nós ainda temos um tempo de live, mais uns 10 minutos, para responder as perguntas, vocês podem escrever aqui.
que dúvidas vocês têm sobre essa estrutura do projeto, e também podem nos dizer o que vocês gostariam de que nós falássemos, né, que fosse falado isso na semana que vem, porque terça-feira que vem tem outra live, né? Vou ver se eu vou conseguir trazer as minhas amigas junto, porque elas às vezes são um pouco tímidas, mas quando falam, vocês viram, né, a beleza que é isso, né? Que é essa troca que nós temos, assim, né? Então eu disse para elas, vocês ficam só olhando para mim como se vocês estivessem falando comigo, não vão nem saber o quanto de gente tem aí. A gente tem que abstrair um pouquinho, né, para ter essa coragem. Então, também vou compartilhar com vocês uma outra coisa que na semana passada eu compartilhei, fiquei muito feliz que muitas pessoas se inscreveram. Eu vou compartilhar agora no chat dessa conversa o meu Linktree, que a gente chama, né? Que são as informações de contato para conversar comigo, né? Para ver a minha página, para ver no YouTube, para compartilhar, para se inscrever no meu canal, né? Se inscreva no meu canal, como dizem os youtubers. Quem sabe essa semana eu chego nos 100 inscritos, né? Estou quase pertinho, fico muito feliz quando alguém vai lá. E tem vários vídeos interessantes, de propostas interessantes lá no canal. Então, também vocês podem se inscrever por esse link na minha lista de e-mails para saber quais são os assuntos das lives que vão acontecer toda terça-feira, que estão acontecendo toda terça-feira. Se preferirem, podem se inscrever no Telegram, podem curtir a página também. Vamos ver se tem alguma pergunta. Se vocês, gurias, querem falar alguma coisa que vocês lembraram. Acho que a gente pensa, né, que o Fora da Caixa e o Recreio, eles não tem uma pesquisa sobre isso, mas é um olhar, assim, até para o entorno da escola, o quanto isso também melhorou nessa circulação, né, fora da escola, movimento de entrada e saída da escola, são coisas que toda escola discute, né, por onde vão entrar os grandes, por onde vão entrar os pequenos, por onde vão sair, que horas, que momento, e como esses dois movimentos de convivência dentro da escola também melhoraram essa circulação como um todo. A gente teve também aquele momento bom, os grandes têm que sair pelo lado de cima da escola e os pequenos por baixo, porque senão eles vão se atropelar, vão se matar, enfim. E como hoje cada um sai por onde quer sair da escola, né? E é interessante que quando a gente começou a falar sobre o projeto, o que todo mundo falava assim, nossa, mas os grandes com os pequenos, né? Com muito medo de violência, de agressão. E, na verdade, os maiores ajudam a proteger esses pequenos, né? Porque como a gente falava, é irmão, é primo, é conhecido, eles se preocupam muito, né? E os pequenos é que tocam o terror no recreio, né? Eles vêm, porque eles percebem esse acolhimento dos maiores, e daí às vezes vão lá e começam a puxar a camiseta, empurrar, querer chamar eles para brincar, e não sabe muito bem como fazer, né? Então, às vezes, a gente vai lá e tem que ajudar a mediar, ou eles mesmos vêm, olha aqui, a senhora já pedi, né, para parar e tal, e aí a gente vai e faz essas mediações, né? Então, as profs diziam, isso que quem fala isso é porque não conhece a minha turma do F5, acho que era a Ariane que dizia muito, né, brincava, e que tinha uns medonhos ali, mas eles convivem muito bem juntos, assim, né, e é lindo de ver tudo isso, tenho muito orgulho de falar desses projetos que a gente ousa lá na escola, né, porque a gente pensa, uma fala, outra apoia e tal, um professor traz uma ideia, a gente vai e faz. E se não der certo, a gente recua, porque muitas outras coisas a gente tentou e não deu certo, né? Às vezes a gente, enquanto professor, fica muito preocupado em ter ali muito passo a passo de como as coisas têm que ser, né? Prever tudo muito antes. Eu acho que ali, às vezes, a gente tem a ideia, a gente tenta e a gente vai descobrindo e vai adaptando e chega muito além de onde a gente queria chegar, né? A gente começa a enxergar muito mais coisas.
a gente fica pensando, quando vieram as primeiras mesas de ping-pong, né? Qual era a nossa discussão? Gente, e se eles brigarem pela raquete? E se baterem com a raquete um no outro? E se a bolinha rolar para a rua? E se não sei o quê? Então, assim, tipo, se a gente ouvia a primeira conversa, quase a gente dizia assim, tá bom, não vamos mais comprar mesa de ping-pong, não se fala mais nisso. Mas é essa coisa, né? Como a Leia disse, parece que é preciso ter um tutorial de como fazer uma coisa, né? E senão a gente não faz. E, na verdade, não. É exatamente esse título dessa palestra. É aprender convivendo. É durante a convivência que a gente aprende, né? E aí, a Valéria aqui fez um comentário e diz assim, temos que deixar de pensar que sempre foi assim. E precisamos, sim, nos encorajar a explorar esse momento do recreio que é muito valioso. Esse sempre foi assim, né? E aí a gente vai carregando uma história que já não é mais nossa, que não é desses alunos, e não tem coragem de escrever uma história nova, que é o que a gente está fazendo aqui, o que a gente faz na Dolfina, o que a gente tem que fazer sempre. Hoje, mais ainda, né? Porque hoje nós estamos num momento, né, em isolamento, nós não estamos nem na escola, e quando nós voltarmos, nós temos muita também uma preocupação com isso. Nós vamos ter que experimentar outras maneiras de conviver, né? Porque nós vamos ter que estar no isolamento. Mas aí eu fico pensando, a gente está no isolamento social, a gente vai ter que fazer um distanciamento, mas isso não significa que a gente não pode se encontrar, né? A gente vai ter que aprender a se encontrar de uma outra maneira. E não tem nem como a gente dizer agora para vocês, como vocês fariam quando voltassem, porque a gente não sabe, a gente tem que voltar primeiro, né? E começar a exercitar isso primeiro para saber. Mas uma das coisas que eu acredito, né, é que nós vamos encontrar essas outras maneiras. É que se a gente não vai conseguir abraçar, nós vamos conseguir mostrar o nosso afeto, e eles vão conseguir mostrar o afeto deles por nós, de outros afetos, de outros lugares. Nossa, tem aqui uma menina que foi nossa aluna, Julie Correia, eu estou olhando aqui de Santa Catarina. Ela disse que saudade da escola, nós temos saudade de ti também, Julie. Muita. E aí, assim, como a gente está nesse momento de repensar a educação, de repensar tudo, e estamos tendo tempo de refletir, né, gurias? Faz com que a gente reflita mesmo sobre como nós vamos fazer agora, de agora por diante. Eu acho que é o melhor momento para a gente repensar aquelas coisas que a gente veio trazendo, porque eram sempre colocadas para nós, né? Sempre assim, desse jeito. E acho que uma outra coisa, já que ninguém está me sugerindo tema para a próxima conversa da semana que vem, né? Eu gosto de dizer aqui, eu acho que a proposta de gestão democrática que é colocada aqui na escola é uma proposta maravilhosa. Acho que vale a pena uma live para a gente explicar um pouquinho mais como acontece a gestão democrática na Dolfina. E eu acho que digam aí se vocês gostariam de assistir, né, da gestão democrática. E tem uma pessoa que me disse que o meu canal no YouTube já tem 100 inscritos, olha só. Mas quem mais estiver aqui assistindo, tem 46 pessoas agora. Nós agradecemos muito essas pessoas que estão aqui nos assistindo. Vou ficar um pouco quieta aqui, vou deixar a Leia e a Dani se despedirem, que a gente tem mais alguns minutinhos. Vou ficar quieta. Então tá, vou começar me despedindo então, Dani, que tu chegou depois, então tu fica mais tempo. Agradecer mais uma vez a Joyce o convite, a parceria da Dani também, para estar aqui dividindo essa parceria que já acontece, né, lá na Dolfina, a gente está junto e na mesma sala, e a saudade está grande, né, porque a gente não tem se encontrado, enfim, mas muito bom estar aqui com vocês. O pessoal também que participa, assiste com a gente, nos dá sugestões que ajudam a fazer a Dolfina diferente, né? E ajudam a colocar em prática esses nossos sonhos, essas nossas loucuras. Obrigada, pessoal. Também, então, vou me despedindo. Quero muito agradecer pela oportunidade desse desafio, porque para mim foi um desafio, as gurias sabem do que eu estou falando. Foi um desafio estar aqui e eu sobrevivi, estou feliz com isso. Estou feliz que estou vendo também um monte de gente aqui nos comentários. Tia Lore, beijo, Tia Lore. Tia Lore nós trabalhamos juntas na Dolfina
A gente é daquele tempo da Dolfina Velha, sabe quando falam, lá na Dolfina Velha, pois então, era, né? E desculpa, Lori, te entreguei junto. E então agradecer também essa audiência. Para a gente é muito bom falar da Dolfina, é muito bom falar dessa experiência e do crescimento que a gente tem enquanto escola, enquanto professora, enquanto orientadora. E obrigada, gente. Então, pelo que as pessoas estão dando de retorno aqui, 2 pessoas, pelo menos, disseram, né, que gostariam de ouvir sobre a gestão democrática, como acontece na Dolfina, mas da gestão democrática em si, né? Porque às vezes a gente fala disso, a gente tem gestão democrática, as pessoas não conseguem entender como é que isso funciona. É só com os alunos, é com os professores, é com os pais, e a gente tem uma proposta muito interessante, não sei se é a única, não é a única, com certeza, que existe nesse Brasil inteiro, né, nesse mundo, mas a nossa proposta é uma proposta interessante e acho que vale a pena falar. Então, logo eu vou soltar um card aí, divulgando essa próxima live da semana que vem sobre gestão democrática, e aí gostaria que vocês convidassem as pessoas que se interessam pelo tema para nos ouvir na semana que vem. Vamos ver quem vão ser as minhas colegas que vão participar comigo. Vamos deixar de espantar quem é que vai conversar junto nessa live sobre gestão democrática. Né? Agradeço muito a participação de todos, né? Foram 45, 50 pessoas que ficaram o tempo todo aqui com a gente, muito obrigada. Compartilhem a nossa live, daqui a pouco ela vai estar, o vídeo vai ficar para a posteridade, né? Todo mundo vai poder ver a gente mais tarde, disso que a gente conversou. Muito obrigada a todos, então, e até a semana que vem. Até. Tchau, tchau. Tchau.